Olá, irmãos. Quem vos fala aqui é o auxiliar Anderson Silvério. Nós somos a Igreja Nova Vida de Piedade e estamos dando continuidade ao nosso plano de leitura anual. Estamos falando sobre o livro de Esdras, os capítulos 3, 4, 5 e 6. Queridos, eu gostaria de convidá-los a ler e ler os capítulos a qual eu ditei. Nos traz umas reflexões bem interessantes e eu queria compartilhar algo que veio ao meu coração. Peço a Deus que abençoe a sua vida e que possa ser bênção para você neste dia. É muito interessante a gente olhar no início do capítulo 3, quando fala que o povo de Israel chegou às cidades e eles estavam unidos como um só homem. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa leitura é a importância de nós termos as pessoas certas ao nosso lado. E a gente vê que ele diz assim, estavam como um só homem, ou seja, tinham todos o mesmo pensamento, tinham todos o mesmo propósito, tinham todos o mesmo desejo. O desejo deles era um só, único. E fala que sobre esses 3 capítulos falam sobre a reconstrução do templo, né? O povo de Israel tinha sido exilado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e já tinha se passado alguns anos e havia uma promessa de que o templo seria reconstruído. E no início do capítulo do livro a gente vai ver que o rei Ciro da Pérsia tinha dado ordem, né, para que o povo voltasse para reconstruir o muro e os templos, né? Essa ordem foi o próprio Deus quem inspirou o espírito dele, despertou o espírito dele para que então o povo volta para reconstruir o templo e para reconstruir o altar, e nos fala aqui sobre a reconstrução do altar, e o povo canta alegre, feliz, porque o altar está sendo reconstruído. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que fala que mesmo em meio a temor, a um grande temor, o povo edificou o altar, ofereceu o sacrifício e festejou ao Senhor, né? E eu queria te dizer o seguinte, às vezes nós estamos com medo, temos medo por causa das circunstâncias, por causa das adversidades que estão diante dos nossos olhos. A gente acha que está tudo improvável, mas nós não podemos parar de adorar. Quando nós nos colocamos a adorar, a edificar um altar de adoração a Deus, de sacrifício, nós estamos mostrando para Ele que a nossa confiança está única e exclusivamente nele. Que por mais que pareça que os problemas são grandes, que os inimigos estão perto, nós cremos que o nosso Deus é poderoso o suficiente para nos dar a vitória e nos livrar desse problema. É isso que eu observo nessa leitura aqui, que diz que eles, mesmo com medo, edificaram o altar e ofereceram sacrifícios e louvaram a Deus. Mais adiante a gente vai ver também uma coisa muito interessante, falando sobre os inimigos, ainda falando sobre ter as pessoas certas perto de nós. E os inimigos de Israel viram o povo sacrificando para reconstruir o templo, reconstruir os muros, e eles vêm oferecer ajuda. Eles oferecem ajuda para reconstruir o templo. E o povo de Deus, né, os grandes, os maiorais das famílias, negaram falando que não, essa peleja não é de vocês não têm que participar dessa reconstrução, essa reconstrução é nossa. E é muito importante a gente saber quem são as pessoas que devem estar ao nosso lado. E ainda que às vezes pareça que essas pessoas estão com boas intenções, como a gente vai ver, eles dizem assim, não, nós iremos adorar a Deus junto com vocês. Eles poderiam olhar com um viés de que eles também querem adorar a Deus, vamos deixar eles participarem da reconstrução,
vão nos ajudar, a gente vai construir mais rápido, mais bonito, vai ser um trabalho mais fácil, né? Menos sacrifício. Mas eles entenderam que eles não deveriam estar do lado deles naquele momento, que eles não deveriam participar daquele projeto e preferiram não aceitar a ajuda. E isso é muito importante para a gente na nossa vida, na nossa caminhada. Saber quem deve estar ao nosso lado nos momentos certos. Porque não adianta a gente querer colocar pessoas ao nosso lado que não devem estar. E aí, se a gente for estudar um pouco mais, a gente vai ver que esses inimigos queriam ajudar, mas com segundas intenções. Na verdade, eles queriam ajudar para conhecer a estratégia, ou talvez para que depois o povo ficasse com dívida de gratidão a eles. Então, precisamos ter foco, saber quem deve estar ao nosso lado nas nossas batalhas, nas nossas lutas, para que a gente possa crescer e, mais uma vez, colocando sempre Deus à frente, confiando que Deus tem as pessoas certas, os propósitos certos. Quando a gente coloca Deus à frente, com certeza as coisas vão dar certo, né? E mais à frente a gente vai ver que esses mesmos inimigos ficaram chateados porque eles negaram a ajuda, os israelitas não aceitaram a ajuda deles e eles começam a pagar pessoas para semear contenda e atrapalhar a obra, ou seja, eles não tinham um desejo nobre de ajudar, eles estavam na verdade querendo atrapalhar. Isso é muito importante, a gente ter cuidado com quem está ao nosso lado. E uma outra coisa que eu também me chamou muita atenção, ainda falando sobre pessoas que devem estar ao nosso lado, são quando eles conseguem levantar os alicerces do templo e o povo cantando, jubilando, feliz porque tinham conseguido, e os sacerdotes, que eram irmãos, né, deviam estar alegres também, pessoas que deveriam estar alegres por essa conquista, começam a chorar de tristeza ao ver o templo reconstruído, né? E é muito interessante que às vezes a gente tem pessoas que estão do nosso lado, a gente acha que elas estão torcendo por nós, mas na verdade elas não estão com o mesmo propósito. E eles choram por quê? Porque eles acham que o templo que eles estão erguendo não chega à magnitude do primeiro templo. Só que o primeiro templo foi destruído justamente porque o povo idolatrava o templo, por causa da riqueza de detalhes, por causa das peças preciosas. Então o povo idolatrava, aquele templo se tornou um amuleto para eles, né? Então o próprio Deus permitiu que aquele templo fosse destruído, porque o povo passou a idolatrar ao templo e não adorar a Deus. Então aqueles sacerdotes, os antigos, que estavam chorando, né, porque o templo estava sendo reconstruído, porém não tinha a magnitude do primeiro templo, eles não estavam preocupados em restabelecer a glória de Deus. Eles estavam mais preocupados com a ostentação que o templo anterior trazia, com a glória que o templo anterior trazia, e não com a glória de Deus. Porque ali eles estavam reconstruindo o templo para voltar a ter a presença de Deus entre eles e assim poder voltar a fazer sacrifícios, adoração, as festas de adoração a Deus. E muito interessante que o texto nos diz que a alegria do povo era tão grande em restaurar o templo, em ter conseguido levantar os alicerces do templo, que as vozes de júbilo abafavam o choro dos sacerdotes antigos, dos levitas antigos, que estavam chorando porque o templo não era tão grandioso. E, querido, eu quero te dizer o seguinte: os seus inimigos, eles podem até tentarem ofuscar a sua alegria, eles vão tentar dizer para você que o que você está conquistando é muito pouco, eles vão tentar dizer para você que tudo que você está passando não é nada, mas eu quero te dizer, louve a Deus, glorifique ao Senhor, exalte a Deus, levante a sua voz em louvor e adoração ao Senhor e mostre para todos aqueles que se levantam contra ti, para os adversários, os inimigos, que
a sua alegria em ter Deus em você, em estar buscando a presença de Deus, ela é tamanha que você não vai ouvir os choros, você não vai ouvir as vozes que tentam te parar. Fica de pé, permaneça firme na adoração, no louvor, para glorificar a presença de Deus, porque quando nós glorificamos, quando nós louvamos a Deus, nós atraímos a sua presença. Então a nossa preocupação maior é em atrair. Talvez as pessoas olhem para você hoje e enxerguem o seu, comparam com o seu passado e falam assim: isso não é nada. Mas você sabe de onde você saiu. Você sabe aonde era a sua dor, o que doía em você. Você sabe a importância do que Deus fez na sua vida, né? O projeto que Deus está fazendo, ainda que para muitos pareça ser pouco, mas você sabe o tamanho da sua dor e o que Deus curou em você. Então permaneça firme na adoração, permaneça firme no louvor e tenha cuidado com quem você está andando ao seu lado. Quais as pessoas que você tem escolhido para estar ao seu lado? São pessoas que têm os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos objetivos, pessoas que amam a Deus, ou são pessoas que dizem amar a Deus, mas que na verdade estão mais preocupadas com a glória deste mundo, com a glória dos templos e palácios deste mundo? O Senhor te abençoe, que você tenha um excelente dia, em nome de Jesus.